amantes de tecnologia, eu sou a Babi, estagiária prodígio na área de tech aqui na DNC. E eu sou o Breno Ramos, eu sou head de produto aqui na DNC e bem-vindos a mais um episódio do Café com Noobs, o podcast que simplifica as habilidades do mundo digital enquanto você toma um cafezinho. E hoje o tema, como todos, muito polêmico. A gente sabe que quando a gente começa a construir um código, a gente tem maneiras boas e maneiras ruins de escrevê-lo. Maneiras que podem trazer benefícios e maneiras que podem, talvez, trazer futuros problemas. E quando a gente fala de código, a gente tem que falar muito sobre qualidade, sobre testes e como a gente constrói uma cultura voltada a teste, uma cultura voltada à qualidade dentro de uma squad de tecnologia. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós temos uma convidada super especial, a Marina. Olá, gente, eu sou a Marina, sou professora, né, na área de TI e atuo na qualidade há mais de 15 anos. Então, tenho um pouquinho de histórias aí, trabalho em empresa e com isso também eu leciono. Então, acabo juntando um pouquinho dos dois aí. Que legal. Mais conhecida como nossa pior inimiga. Não, você vai ver que não. Os devs gostam da QA, gostam. Hoje eles imploram para ter uma QA no time, porque eles preferem ter o problema antes do que deixar para hora que tiver, né? Que já for para uma implantação. A treta já passou pela treta. Agora já passou isso, já passou. A gente não é inimigo dos devs. Mas que legal, Marina. E pra gente começar o nosso episódio, qual é a importância da qualidade de código hoje dentro de uma aplicação e principalmente para a sustentabilidade, né, do negócio? É como eu estava comentando com você, né? Eu já vi muitos. Se você pegar, por exemplo, um aplicativo, ou seja, que você for lá e começar a dar problema, vou pedir um lanche ou algo, qualquer coisa assim, e ele começa a dar problema, você já não vai utilizar ele, você já vai. Hoje a concorrência é muito grande. Então, Legal. você acaba perdendo um cliente que, às vezes, por causa de um bug, de uma coisa que não foi validada antes, para você ter que, tipo, passou por ali, não validou, não encontrou, e o cliente fala, não vou nem indicar esse produto e vai para outro. Então, você perde e nunca mais volta. Com Dependendo certeza. do cliente, você nunca mais, né? Sim. Hoje, até em questão de instituição financeira, a gente fala muito disso, que, né, muitos bancos digitais. Então, é uma concorrência, uma briga interna de você tentar buscar um cliente, né? Então, se você não está validando ali, Vai perder dinheiro, meu amigo. muito. E isso a gente viu assim em todos os produtos, né? Então a qualidade ela foi. Você tocou nessa questão do dev, chamar a gente de dedo podre. A gente é um dedo podre? Não. Passou essa era, né? É como eu estava comentando. Como eu já tenho 15 anos na área. Validando, né, fazendo essas questões de teste, desde teste unitário, teste de integração e até a teste de aceitação, que é com o cliente. Que legal. A gente consegue ver que o mercado pede qualidade do produto. Então, você vai passando por todas as etapas e o dev em específico, ele prefere 1000 vezes um QA dentro do time, que valide com ele, que fique... Hoje a gente faz pareamento o dia inteiro, tipo, vendo ali com o dev, vamos testar tal cenário, vamos ver aqui, já faz, já corrige, e a gente consegue entregar uma coisa com qualidade, né? Tem essa grande interface, né? E você acha que depois que você passa pelo teste com você, né? É 100% confiável que isso não vai ter bug? Não, a gente sempre brinca, né? Na verdade, quando tem um problema, é do time. Por quê? Porque o QA, ele começa, principalmente nessa questão do Scrum, a gente viu que um QA é necessário desde o início da sprint, para entender o requisito. Por quê? Porque a gente não é um testador, a gente não é uma máquina que vocês põem ali que vai ficar fazendo só aquilo. Não. O conhecimento do QA, ele se expandiu, né? Então, hoje você pega desde do requisito, traça todo, monta a sua estratégia de teste ali, monta como vai ser esse teste manual, teste automatizado, que sim, que, né, até eu comentei, a gente estava conversando, que quando chegou a era do teste automatizado, falou, acabou, não vai mais existir QA. Ixi. Não, até pra gente que já atuava na área, falou, pronto, agora eu vou ter que aprender a programar. Vou ter que aprender a programar, como vai ser tudo isso. E realmente, lógico, quando a gente vai usar os frameworks de automação, a gente tem que ter uma noção de programação. Mas não é tanto como um dev em específico. O que é bom é a gente conhecer, porque a gente consegue fazer esse parear, né? Tipo, fazer pareando e consegue achar alguns problemas ali. Você entrou no caso de automação, mas tem coisa... Você acha que vale a pena automatizar tudo? Não. O que você leva como pré-requisito ali? Eu devo
automatizar isso já prefiro fazer manual? A gente tem que primeiro analisar o produto, né? Então, a gente faz essa análise desde o início, desde o princípio ali do início do projeto, consegue montar essa estratégia de teste, desde teste unitário, a teste de integração, a teste de aceitação. E quando a gente está com o caminho feliz, né, que a gente diz, ok, aí a gente monta assim uma estratégia de automatização, porque eu vou ter que depois um retrabalho para poder testar aquilo. Mas é tudo que é automatizado? Não, isso tem que sair da cabeça dos devs. Com certeza. Não é tudo que dá para a gente automatizar, entendeu? Porque tem cenários que precisam de integrações específicas, tem cenário que às vezes a gente até brinca, né? Eu acho que eu participei do TDC desse ano, de teste, e até falaram uma coisa super legal, que é exatamente isso. Às vezes você fica lá uma semana pensando num teste automatizado para uma coisa que se você testar só manual, em meia hora você testou. Você entendeu? Uhum. Então, assim, às vezes é só para ver algum detalhezinho na tela, enfim. Então, assim, a gente tem que saber, um bom analista, ele tem que saber ver o que vai conter naquele produto. Pode ser que depois que passar a sprint da entrega, vale a pena fazer um teste automatizado e deixar lá para rodar e tudo, né? Ter a pipeline para estar executando sempre. E Marina, para mim, que sou novo na área, tô aqui junto com os ouvintes, aprendendo mais sobre tecnologia, quando a gente fala de qualidade de código, a primeira coisa que a gente pensa é assim, olha, um bom dev faz um código com qualidade. E por que se faz necessário essa figura, uma figura específica para olhar para a qualidade? Por que num cenário ideal, um dev não conseguiria conter essa cultura para si? Até plugins, às vezes, poderiam Uhum. fazer isso, porque tem, né? A gente Uhum. tem o Sonar, que ele faz a qualidade de software ali, ele tem plugins para programação que você consegue medir isso, então você consegue ter essa coisa. Mas não, o analista de QA, ele não faz só isso. O que ele faz? Ele pega requisito, ele testa negócio, ele testa, além, né, de validação, desde a aceitação do cliente, mas ele, por isso que é muito importante ele participar desde o início. Porque o que acontece? Já aconteceu de eu chegar e pegar algo para testar no final e chegar quando a gente descobre que não tem nada a ver com o que o cliente pediu. São ou as que era famosas ou que regras não do era- negócio, que não era casos de isso, uso. Entendeu? Uhum. Então, o que acontece? Quando o QA, porque o QA, ele tem essa visão do cliente, né? Ele sabe o que o customer ali tá buscando. E ele conhece o sistema macro. Às vezes o dev, ele tá só ali, no back, né? E o do front, só do front. Quando a gente faz essa integração, não dá, tem muitas das coisas que ficam, Uhum. que acabam passando. E também a questão dessa qualidade de negócio. Então, a gente aprende muito do negócio. Eu falo que o QA, um bom QA, ele entende do requisito. Então, a nossa discussão não chega nem a ser muito com o dev. Uhum. A gente acaba sendo parceiro do dev para junto tentar ir para o analista de sistema e falar assim, Uhum. a gente pensou nessas condições aqui, você chegou a pensar nisso, Que entendeu? legal. Então, por isso que é importante a gente estar desde o início da sprint ou do projeto Você em si. comentou sobre estar desde o início, e aí eu fiquei com uma dúvida, pode parecer bem boba, tá? Não, Mas claro, pode falar. o QA, ele tem alguma interface com os PMs, o PO? Deve Se ele tem, ter. qual que é? Ele deve ter. Então, essa é a diferença e é o que o mercado vem buscando, de Legal. verdade. Então, assim, não é um testador. Eu não quero uma pessoa que sente e que só execute teste. Eu quero uma pessoa que vá atrás disso. Que entenda os possíveis cenários, Exato. os possíveis casos. A gente fala partir... muito Legal. até de mapa mental agora, Uhum. né? De você sentar e fazer uns mapas mentais, tipo assim, olha, se acontecer isso, o que vai acontecer? E o que é, conforme ele vai entendendo no negócio, junto com o analista, ele vai construindo mais cenários. Que Então, interessante. e dentro disso a gente tem, né, a tomada de decisões, existem estratégias para o QA poder utilizar. Então, que ele monta ali uma tabelinha e fala se isso acontecer, se isso acontecer. Tem alguma coisa a ver que eu tava estudando recentemente, né? Que Você falou. eu tava gravando um módulo sobre geração de backlog. E eu li aquele livro PBB. E eles falam muito sobre a gente construir os BDDs, que são os possíveis cenários e o que acontece. E isso foi uma dificuldade que até eu, como PO, tive muito quando eu trabalhava com produto, que era, cara, eu entendi, na minha cabeça estava muito claro, mas muitas vezes o sistema, quando eu apertava um botão ou quando eu não preenchia alguma coisa, a coisa não funcionava. Mas o dev falava assim, mas não era uma regra de negócio. Eu falo assim, nossa, e muitas vezes era uma dor de cabeça eu enxergar todos os cenários possíveis. Exato. Porque o BDD, se eu não me engano, é meio que assim, você escolhe os cenários que você quer, né? E até no livro ele dá um exemplo muito legal sobre caixa eletrônico. Porque você tá lá desenvolvendo
um caixa eletrônico na forma de uma história de usuário. Você fala assim, eu, como cliente do banco, quero sacar meu dinheiro no caixa para evitar filas. Exato. Ótimo. Na sua cabeça, é simples. O cara vai lá, vai chegar, mas aí, tá, existem 2 cenários. Ou o caixa vai liberar o saque, ou o caixa não vai liberar o saque. Quando o caixa vai liberar o saque? Exato. Quando eu tiver um limite na minha conta disponível, quando o meu cartão for validado pela máquina, quando eu tiver a minha biometria validada pela máquina, quando o caixa tiver cédulas suficientes disponíveis para sacar meu dinheiro. Então, todos esses Quando o cenários... usuário acertar a senha. Né? Exatamente. Então, tudo tem. Ver o limite, ver se ele tem Então, saldo ou não. Algo né? que pra gente é super simples, pra gente de produto, pra gente de negócio, é algo que, putz, pode gerar vários casos e vários testes diferentes. E quando a gente olha no Scrum, né, a gente fala, você falou do Scrum, uma coisa que é muito importante são os critérios de aceite. Exato. E aí você entra no ponto, assim, que eu brinco, que a hora que você lê a história ali com os critérios de aceite, às vezes vem 1 ou 2 critérios de aceite. E aí você brinca com, né, você fala assim, poxa, só isso, você tem certeza, Tem né? alguma, depois não vai falar não que tá vai falar errado, que hein? tá errado, né? Porque tem mais. Então, assim, você acaba encontrando outros cenários, né? Tudo também depende, é o que a gente está conversando aqui. Você não vai explorar aquela ferramenta numa coisa que já está há um tempo rodando naquele momento, porque também o teste ele é custoso. Então tem isso também, né? Para você fazer, você perguntou para mim, por que o dev não faz um código com qualidade? Não é porque a sprint está rolando, ele tem que entregar. Muitas vezes não dá tempo dele fazer, apesar de ser para ser entregue, precisa do teste de unidade, a gente sabe disso, né? A entrega de uma feature, fazendo ali, você tem que fazer esse teste de unidade, mas muitas vezes ele não é, ele faz o mínimo. Quantas vezes você já abriu o teste ali, você vê que tem só os métodos vazios, só para poder dizer que criou e beleza, entendeu? Então, Ai, meu Deus. Então, Babi, você parece que isso é familiar, não é não, Babi? Tarcísio não abre meus códigos. Porque quando você vê, você sabe que tem isso, né? Então, por isso, novamente, que o QA hoje, ele é visto como um cara, tipo, poxa, tá me ajudando muito em termos de, tipo, o que eu posso pensar, o que a gente vai validar. Lógico que tem os testes, os devs também que falam assim, o QA vai ver, sabe? Com certeza. E aí você clica no botão, bug. Nem loga. Você clica no botão, nossa, foi mal. Eu, tipo, não, o famoso na minha máquina funciona. Não, a Babi... Aqui funcionou. Aqui, ó, certeza, aqui tá funcionando. Quando a gente Não. contratar o que é na DNC, a Babi vai ser a pessoa que vai dar mais trabalho, né? Vai garantir... Vou garantir o trabalho dele. Ela vai garantir que a gente tenha, assim, trabalho pra vários QAs, entendeu? De tanto bug, né, Babi? Eu fiquei com uma grande dúvida agora que você falou de vir vazio e tudo mais. Não que eu faça, tá? Não que eu faça. Busted. Mas, assim, hoje... que eu faço o teste com Jest, né? Faço o teste unitário ali de sucesso e falha. Alguns com array vazio, sim. Eu tô brincando. Mas, o que acontece? Quando tiver um QA, vai ser necessário eu continuar fazendo isso? Ou eu posso simplesmente fazer ali a minha função, tudo mais, e deixa que o QA teste. Não. Não quero mais saber. Até uma das coisas também que foi muito falado no TDC e foi muito legal é que hoje o QA ele é envolvido, né? Ele tem que participar lá para ajudar o analista de sistemas, ele tem que ajudar o dev. Teste de unidade é do desenvolvedor. A gente pode, sim, ajudar com estratégias e montar, né? Falar, olha, vai por esse caminho, ajudar a ver cenários, fazer... A gente fala muito em fazer uns code review antes. Então, você monta, poxa, manda pra gente, a gente dá uma olhada. Não quer dizer que eu também sou expert ali, porque você tá codificando, você tá com a cabeça ali, né? Tá mergulhada naquilo. A gente só vai ver se tá cobrindo os mínimos, né? Sim. Mas você tá cobrindo o mínimo do código. A gente tem que pensar no requisito, a gente tem que pensar na integração. Então, assim, como eu comentei, existe uma pirâmide de teste, onde a gente tem embaixo, né, que são os testes de unidades, que são super importantes, porque são os testes mais baratos dentro da empresa, por isso que o dev, ele já está ali, ele pode fazer isso. Depois a gente tem a parte do meio, né, que é a questão da integração, porque hoje a maioria faz, né, as APIs, elas têm integrações, então a gente precisa fazer validações, fazer testes de contrato para ver se está recebendo ou não, como é que tá essas trocas de mensagens. E em cima, sim, a gente tem o teste automatizado que a gente chama de end-to-end. Legal. Que é, na verdade, o que acontece? Vai rodar caminho feliz ali, né? Para ver se não quebrou nada, se não teve impacto. Então, esse é um código que fica mais robusto, mais ali de boa, que quando você sempre vai rodar ele para poder fazer uma regressão, que a gente fala. Legal. Então, ele vai do início ao fim. E esse teste, imagino que seja um pouco mais
Mais caro também. Esse é o mais caro. Porque Legal. o que acontece? Você muda uma interface, você muda o front. Eu tenho que ir lá e alterar ele. Então, são coisas que você vai, conforme vai desenvolvendo, você tem que continuar alterando. E tem a questão de tempo, porque ele vai começar do início. Então, ele vai fazer o login, ele vai fazer, vamos pensar no carrinho de compra. Ele vai fazer um cadastro, vai fazer o login, vai selecionar um produto, vai verificar o produto, vai pôr no carrinho, vai fazer o pagamento, efetuar. Então, esse é o caminho end-to-end. Ele vai fazer do início ao fim, vai ver se... até o tempo de conexão que ele faz a chamada Isso. no banco. Aí a gente tem teste de performance. Então, Uhum. no meio dessa pirâmide toda, a gente ainda tem o teste de performance, né? Caraca. Então, você tem... são vários níveis para você poder... grandes empresas têm desde... o do tester, do QA dentro do time, que ele atua ali fazendo essa parceria com o dev de testar requisitos, e aí depois passa para a questão de teste que faz uma integração entre vários outros sistemas. Depois tem o teste de performance, e aí depois sim que vai para a aceitação. Caraca, eu achando que vocês só ficavam clicando no botão até dar erro. Gasolina, não, Tentando não. achar defeito no trabalho da Babi. Chegou à conclusão que o QA tem que ganhar muito bem, porque o QA tem que ajudar o analista, o QA tem que fazer o trabalho dele, porque ele tem que testar manual, tem que testar automatizado. Tem que ajudar o ele negócio. tem que programar, porque ele vai ter que fazer ali um framework ali, ainda tem que, né, fazer. Às vezes, tem empresas que você faz até apresentação, teste de aceitação, às vezes muitas vezes é o muita QA coisa. que vai dentro. Então, depende do tamanho da empresa, né? Semana que vem vou aparecer aqui como estagiário de De QA. QA. Tarcísio, por favor, aumente o salário dessa menina. Mas que interessante, né? Porque então a figura do QA é uma figura muito mais generalista. Total. E como que para uma pessoa que quer fazer essa transição, qual que é o perfil ideal de uma pessoa? Quais são as... Eu brinco que é uma pessoa curiosa, né? É uma Uhum. pessoa que tem que querer entender do produto, é uma pessoa Legal. que tem que querer... eu falo que às vezes, igual nessa era de home office agora, que às vezes você não vai para o escritório. Hoje eu trabalho numa empresa que o escritório fica em outra cidade. Uhum. Então, assim, eu não tenho contato com a galera. O que eu faço? É trabalho de passarinho, de formiguinha. Eu vou lá, chamo, né, no chat, oi, tudo bem, né? Então, tipo assim, você faz um network ali. Você tenta entendendo pra você aos poucos o entender, contexto. para você poder buscar o conhecimento do negócio, né? E aí tem as questões dos frameworks para estudar. Mas você falou dessa questão da transição, tem muita gente vindo, porque o mercado está muito aquecido na questão do QA, assim, sabe? Uhum. Por causa disso que eu te falei. Hoje é 1000 vezes você gastar um dinheiro no produto e entregar ele com qualidade e não perder o cliente, do que você perder o cliente, que não vai voltar, não adianta nada. Às vezes você gasta uma fortuna numa startup e tudo mais, entrega um produto que não é legal, e aí você perde todo mundo e você fala, poxa, numa coisa que podia ter sido resolvido, né? E não foi. Então... Cara, eu fiquei com uma dúvida muito grande agora. Várias dúvidas muito grandes, Babi. Poxa Falou vida. de qualidade, eu falei, eu tô transcendendo aqui. Bora lá, Mas vai responder. a gente tem aqui na área de desenvolvimento de software, desenvolvedor back-end, front-end e tem o full stack. Beleza. Se eu, por exemplo, não é que eu estou pensando nisso, calma. Não, o Tarcísio tá ali, Se ó. eu Ele já quiser- tá. Olha, ele tá aqui no canto. Ele tá com o chinelo na mão. Se eu quiser migrar de área, por exemplo, quero ser QA. Existe o QA front-end, o QA back-end, o QA full stack. Não. Eu quero testar só o back-end. Eu quero testar só o front-end. Não existe. Para de isso. preguiça, Babi. Não, o que existe é o que a gente está falando aqui, como automatizar esses testes. Então, as Uhum. formas são um pouco diferentes, entendeu? Uhum. Por exemplo, onde eu trabalho, um dos frameworks que a gente utiliza muito é o Selenium, mas a gente já viu que com o Cypress, que é um outro framework, o tempo de performance para ele é menor. Então, vale-se a pena para o front a gente utilizar. Porém, para o teste de back, não vale ainda, entendeu? Uhum. Então, são coisas que a gente começa a fazer. A gente ainda tem que analisar essas ferramentas para ver qual é a melhor para testar, assim, o front, para testar o back, para testar, né, as integrações. Mas só vou testar uma, não. Muito pelo contrário. Você acaba testando tudo e mais o requisito. Do front eu não manjo muito, não manjo nada. Mas no back eu uso o Jest, como eu falei mais antes, né? E eu testei o Cypress, né? Uhum. Eu achei ele mais lento
do que o Jest. Foi uma falta de conhecimento da minha parte ou realmente? Então, assim, eu confesso pra você que pro back eu não testei com Cypress. Eu sei que pro front, hoje o Cypress tem se destacado perto do Selenium em termos de performance de tempo, né? Mas os dois são muito parecidos. É questões mais de time pra poder abrir uma tela e tudo mais. Pra mim foi muito mais complexo o Cypress no back. Nossa senhora. Então, porém, no back não é uma coisa que hoje na empresa que a gente trabalha usa, porque não foi tão legal quem fez os experimentos. Eu não cheguei a fazer. Ah, legal. Então, não posso te falar com assim, ter propriedade para falar. Mas para a parte do front é uma das coisas. O Selenium é hoje o que mais tem no mercado. Aqui assim. no front-end, os devs front-end usam. O Selenium, né? Para quem não sabe, o Selenium é um framework que você é como se fosse um robozinho, né? Então você vai lá, eu assisti eles, eu achei muito chique, que vocês mostraram numa review, eu achei muito chique. Não é da minha época, eu acho. É muito legal, né? Porque então quando você já tem um cenário definido, que você já sabe o que vai acontecer, o que você faz? Então tá, ele vai logar, então você consegue colocar ali, ter uma massa de dados para fazer aquele teste, então você consegue fazer os acertos para poder ver se tá ok, se não tá. Que legal. E Marina, você falou muito sobre o QA tem um papel muito importante no negócio para, cara, evitar churn, evitar insatisfação de cliente. E hoje, quando você olha para a composição de um time de uma startup que está começando, não necessariamente a galera coloca um QA como prioridade. Eles geralmente querem contratar desenvolvedores, engenheiros de software, para depois, futuramente, quando eles escalarem, eles começarem a pensar em qualidade. Para você, qual que é o momento ideal quando a gente está montando uma empresa para contratar um QA? É desde o começo? Você acha que ele deve fazer parte do core team? Você acha que a gente tem que esperar a requisição ter um mínimo de... a aplicação ter um mínimo de usuários? A gente precisa ter código para validar, né? Então também não adianta, né, ser no início, sendo que às vezes não tem nada. O que precisa é de uma estratégia de teste. Então, mesmo que não seja o QA, que tenha uma consultoria em si de como vai ser essa estratégia de teste definida no time, ou seja, vamos fazer um teste de unidade, dali, quais são os sistemas que a gente vai ter de integração, como que é a comunicação disso. Tendo essa estratégia, talvez, ou por uma consultoria, ou já tendo um QA ali, talvez, você consegue montar isso, e aí depois, quando tiver já com o desenvolvimento, porque o que acontece muito, né? É o que eu tava te falando. Às vezes o cara já fez o produto, aí chega, contrata o QA e fala assim, não, ele vai automatizar tudo. Acabou os meus problemas. Aí, tipo assim, não, vai automatizar, vai deixar tudo automatizado. Não é assim. Primeiro que não dá para automatizar tudo. Primeiro que você tem que entender do negócio. Primeiro que você tem que montar essa estratégia de teste, que daí você vê que, por exemplo, que não tem teste de unidade. Com então, certeza. a parte mais barata, que era que se você contratar no início, você vai ser mais barato para você do que você contratar no final, porque você vai começar desde a cadeia lá de cima, então, tipo assim, você tem que começar onde é mais barato, entendeu? Então... Total. E para uma pessoa que é desenvolvedora hoje, por exemplo, igual a Babi, ela é back-end, e quer migrar para QA, o que eu teria que começar a estudar primeiro? O que você me recomendaria para estudar primeiro? Olha, eu não digo nem pela Babi. De novo, pelo que eu vi do TDC, que muita gente tem migrado de área, gente, assim, de contábil, gente de área de né, odonto, tinha muita gente que está inserindo nesse mercado agora. TI fez um boom, a gente sabe que serviço, né, a gente, graças a Deus, tem aí bastante, pandemia, né? Tem muito serviço. É uma área que também a gente tem regalias, né, estamos trabalhando, né, trabalho de casa, venho na empresa, eu tenho, um mercado financeiro até um pouco melhor, a gente consegue. Então, assim, as pessoas estão vendo isso e estão tentando migrar. Para poder iniciar, além de ser uma pessoa, né, que tem que ter curiosidade, tem que entender um pouquinho de, tipo, vou estudar um pouquinho de informática, né, meio que básico ali, vou tentar entender um pouquinho para fazer requisitos, entender do produto. O que acontece? Às vezes a pessoa, ela tem essa noção de programação e tudo mais, e já quer chegar fazendo um automatizado e vai ficar ali e vai falar, não é isso. Então, eu acho também que é buscar esse network, tentar entender. Gente, e assim, flui muito, porque como é muito versátil o QA, ele consegue ter, com o analista do negócio, com o dev, ele acaba sendo amigo de todo mundo, assim, entendeu? Então, ele consegue ter esse diálogo e ele vai montando essa estratégia. Como a maioria das empresas tem mais QAs, você vai começando do júnior e vai tendo essa interação com eles. O que estudar? Eu acho que um pouquinho de Java para poder ir nessa questão do Selenium, porque a maioria das empresas
quando você vai fazer um teste, ele pede para você fazer isso. Você já ouviu falar do framework do Selenium, que é o mais utilizado? Então, você sabe fazer uma automatização dessa mais simples, o login? Então, Legal. assim, é o mais básico, assim, que acabam pedindo. E aí, existem técnicas para você utilizar o Selenium, né? Então, para você poder... Não é só chegar lá e vou automatizar e jogar de qualquer jeito. Então, tem ali padrões para a gente poder utilizar. Tem uma galera que pensa que CQA é porque você não conseguiu ser um programador, ou que, né? Elas estão erradas! Completamente. Agora eu tô assim, até mudando, assim, a minha cabeça. Mas o que eu penso, os devs, principalmente, a gente tem que passar a maior parte do tempo estudando, porque ontem a tecnologia que a gente usou, hoje já tá totalmente diferente, tá depreciada e etc e tal. O QA, ele é o tipo de cara que também precisa ficar estudando para se atualizar, as ferramentas para eles também se atualizam? Ou ele aprende só um Selenium e aí agora já era, só que é a sênior? É o do momento, né? Não tem como você falar, não. Hoje o Selenium é um que a maioria das empresas utilizam, mas não, você precisa continuar estudando. Igual agora, né, já faz um tempo que o Cypress já está no segundo do momento, já está bem ali com o Selenium. E você tem que o tempo todo estar buscando, né? Até isso é importante de falar, porque existem certificações de teste. Então, tem, né? A gente tem o sílabus que a gente segue, então tem todas as questões lá da documentação. Eu tenho uma certificação, então, mas existem várias, desde teste automatizado, de engenheiro de teste. Então, você tem várias categorias, né? Então, também é importante pensar nisso aí. O pessoal que tá ouvindo a gente tá tentando imaginar como seria esses testes, né? No front-end, você testa ali o tempo que o botão responde, se a tela vai quebrar, se eu partir para o mobile. E no back-end, você testa se a rota tá demorando muito para voltar a resposta. Como que acontece? Olha, essa é a ideia, né? Mas eu confesso para você que quando você pega, você já vai tentar fazer um CRUD ali, que você vai cadastrar, alterar ou excluir, a gente acaba encontrando muitos problemas. Então, tipo assim, a ideia é fazer o fluxo como um todo, tempos de resposta e tudo mais. Mas normalmente você acaba nesses cenários, você já pega ali dentro do time alguns detalhes. Não são todos, não quer dizer que, nossa, não. Tem dev que ele fica super chateado. Ele fica assim, poxa, mas eu pensei nesse cenário, entendeu? Poxa, mas poxa, menina, isso não acredito que você viu isso. Entendeu? Mas, de novo, tem que pensar. Eu aprendi muito com a questão da experiência, que antes eu queria testar tudo. E eu vi que, às vezes, o tempo também do produto, de novo, é custo. A gente tem que testar o mínimo, né, viável ali e garantir a qualidade. Então, uma das coisas que eu faço, eu levanto todos esses pontos desde lá do início da sprint e falo, vamos priorizar tudo? O que a gente vai ser necessário fazer? Só vou testar essa nova funcionalidade ou vamos fazer, tem que passar por uma regressão? Então, assim, é legal porque conforme você vai ganhando a confiança, eles falam, não, Marina, o que você decidir, se você acha que tem que fazer regressão, vamos fazer regressão, porque é importante. E aí, nisso, a gente pega outros cenários. Então, é muito uma troca, entendeu? Com a experiência, você vai vendo, falando assim, não adianta eu pensar em tempo de resposta se não tá nem funcionando, não tá nem logando. Então, assim, tempo de resposta, poxa, é performance, então vamos pensar em algo de performance. Legal. Então, às vezes precisa entregar, beleza, poxa, é pouco tempo que o botão tá demorando. Aí vem aquilo que você falou, da melhoria. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com um quadro que é meu, que eu brinco, que é de melhorias e de coisas que às vezes não vão ser entregues naquela sprint, mas que já estão ali para entrar no backlog da próxima. Aqui a gente tem esse quadro também, ele é chamado de Vamos Marcar de Vez. Semana que vem a gente conversa. Semana que vem a gente conversa. Mas aí com que a gente conversa mesmo. Porque tem assim, ó, eu deixei nessa, mas nessa próxima não vai. Você puxa o dev pelo cabelo. E tem isso também. Eles respeitam muito. Quando você fala assim, não vai subir, não vai subir, entendeu? Por mim não passarás. Não, depende muito. Você entra, né? Porque às vezes o PM fala assim, não, mas a data da entrega é agora, você tem que subir, não tem jeito. Aí você tem que mostrar, e aí é importante as evidências, né? Pra você deixar tudo... Papo de qualidade, não é mesmo? Nossa, sabia que eu o Breno estou fazendo essa piada faz o uma dia semana. inteiro esperando pra eu falar isso agora. Agora eu falei, agora estou mais tranquilo. Agora meu trabalho aqui foi cumprido. Tava tremendo assim pra falar. Mas, menina, pra gente fechar o nosso papo, a gente tem um quadro que é fixo aqui no Café com Noobs, que é o Verdade ou Mito. Que são frases polêmicas
que causam um certo burburinho na internet. Claro. Que você tem que tomar um pouco de cuidado com a sua resposta pra não ser cancelada, né? Pelos Entendi. nossos ouvintes. Assim, Mas são 3 frases e que eu vou falar aqui. Você vai falar se são verdades ou se são mitos e por quê. Tá, Sobre vamos lá. a qualidade. Primeira frase. É mais raro para uma pessoa fora do ambiente de tecnologia entrar nesse mercado como QA do que com back-end ou front-end. acho mais raro entrar. Não, eu acho que é mais fácil ela entrar nesse meio, até para ela entender todo o processo. E aí sim ir acostumando e aí se identificar, né? Tem muitos devs que vêm da área e se identifica, mas assim, se for de uma outra área, eu acho que é mais fácil entrar pela qualidade. Eu acho que depende muito aí do ponto de vista. Legal. Se for dev, muitas das vezes o dev ele tá ali, já tá no contexto, e aí ele entende do produto e fala: não, eu quero expandir isso de uma forma maior, né? Tipo, entender um pouco melhor, não só do back, mas do front também. Com certeza. E aí acaba vindo para essa área. Agora, se for uma pessoa de fora, igual eu vi, né? Muitas experiências do pessoal agora que tá vindo, de áreas totalmente diferentes, entrando pela qualidade e lógico, né? Qualidade é melhor, acaba. não Sem vi- querer puxar sem sardinha. querer puxar, né? mas assim, mas lógico que tem alguns que acabam indo para, né, se identificam com a programação e falam, beleza, vou continuar por aqui. Mas é raro, a maioria com qualidade. Então, mito. Muito bom. Muito bom. Segunda frase. QA não gosta de programar. Então, isso aí Ixi. já foi muito debatido no É começo, mesmo. tipo assim, nossa, Uepa! na época da automação foi um caos essa questão. QA tem muita gente que veio antigamente assim, que veio para QA porque falou, não quero programar, quero entender de requisito, quero fazer isso. Porém, hoje, com a automação e com os frameworks, ajudou muito. Então, a gente programa, mas é tudo de uma forma mais tranquila, né? Eu não fico focada ali na questão da regra do negócio do back-end e tal. Eu fico focada mais nas validações e entendimento. E aí, de novo, é a troca. Com Entendeu? certeza. Como eu sou amiga do dev e eu ajudo ele me ajuda também. Então, às vezes, tem essa questão da lógica, né? Porque eu estou focada em multi, né? Eu tenho várias ações. E ele já está ali fazendo aquilo todo dia. Então, às vezes, a gente chama. Mas o framework ajudou muito. Então, eu acredito que hoje já não é mais um problema para quem quer trabalhar com QA. Já Legal. chegou num dev e falou assim, cara, é só um if, pode colocar aí. Não, porque ela é amiga dos devs. Ela não faz isso. Ouviu, Na né, verdade, Breno? eu falo assim pra eles, tem muito if encadeado aí. O negócio vai dar problema. Melhor a gente pensar em outra coisa. O que Entendeu? você acha de uma aplicação, de uma rota que tem 32 ifs? É Vou ruim? marcar de ver, hein? Então, temos que analisar, né? Vamos Vou ter que marcar de mudar ver. aquela rota de filtragem lá. Temos que analisar. A Babi, poxa Saindo vida, eu daqui, fiz vou isso fazer uns hoje. testes lá. Acabei de terminar. Saindo daqui, vou fazer uns testes lá. Então, você acha que é um mito o QA não gostar de programar? Então, eu acho que antigamente a gente podia falar que Que sim, era mas verdade. eu acho que hoje a gente já consegue falar que é um mito. Acho que hoje Legal. o QA ele já tá vindo preparado para programar. Não é uma programação como fala assim, agora, porque tem isso também, né? Agora eu programo no time. Não, então, ó, surgiu um negócio aqui, você pode fazer. Ixi. Não, eu digo, é uma questão que você fala assim, eu programo aqui, com os frameworks Legal. daqui, eu sei trabalhar aqui, entendeu? Perfeito. Terceira e última frase. Em um time com desenvolvedores sêniores, a figura do QA não se faz necessária. Esse aí, mito total. né? A gente falou disso antes, ela deu risada. Já deu risada falando Isso assim, meu mito Deus. total. Não, a gente não é questão de senioridade. Isso aí Uhum. não é. É questão de entender do produto, é questão de qualidade de código, de experiência que a gente já tem. Não adianta você ser um sênior naquele dali e não fazer um teste de Com unidade. certeza. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes você é sênior, né? Apesar que um sênior, eu acho que não faz isso. Sênior, se você é sênior e não faz um teste de unidade, eu acho Todos os que devs tem algo- sêniores nos eu escutando aqui agora. que tem algo errado. Então, assim, ele vai prezar pela qualidade, mas ele vai precisar de uma figura para poder fazer as validações de integração, de requisito. E ele, como eu falei de novo, ele sente essa necessidade porque passa a ter uma confiança para ele, sabe? Ele fala assim, poxa, a gente tem uma troca, olha que legal, ela já achou aqui, não vai achar lá, porque se achar no cliente, Com certeza. o jeito que isso chega É é muito- muito. é outra Vocês sabem como que vem, né? A questão Uh. do que vem do suporte, ou Uhum. questões assim. Eu já trabalhei em empresa grande que a gente tinha que mapear
por que aquele bug passou, entendeu? Então, assim, porque tinha várias cadeias de teste. Então, quando realmente passava um bug, tipo assim, tinha que justificar a Deus e o alma mundo, aham. por que realmente aquilo passou. E lembrando, o bug não é do QA. O bug é do time. Então, mesmo certeza. assim, porque a gente trabalha em conjunto. Novamente, essa questão de tipo, eu sou QA e você é dev, não existe mais. É assim, trabalhamos juntos. Estamos aqui para entregar um produto de qualidade juntos. Legal. Entendeu? Então, essa é a mente que tem que ter. Não importa se você é júnior. Tem que ser best friends. Se você é júnior. Lógico que tem dia que você fala assim, poxa, esse botão de novo, cara. Babi, de novo, Babi. Eu ouço isso todo dia. Depois fala que quer ser efetivada. Não, e detalhe, às vezes você testa, aí você acha lá, né, uns 10, 15 bugs, abre aquilo, aí você vai, o cara corrige, e quando volta aquilo que você tinha testado que estava funcionando, não estava mais funcionando. Então, aí volta o teste, né, que você tem que fazer o teste como um todo. Por isso da automação, entendeu? Uhum. Até para facilitar esse fluxo como um todo. Então, Legal. Caraca. Que papo de qualidade, Falei amigos. muito. Eu vou Eu nem chegar vi o uma tempo. QA lá Eu nem embaixo vi o agora. tempo. Eu nem vi o tempo passar, o Rafa já tá aqui atrás com um zóio revirado já de eu fazer essa piada. Mas eu queria agradecer muito o papo. Marina, foi muito esclarecedor, assim, acho que a gente legal. quebrou vários paradigmas aqui. Tava aqui todo nervosa já. Desconstruiu vários mitos que existiam aí dentro Sim. desse papo de qualidade mesmo, né, de qualidade de código, qual é o papel de um QA dentro de um time de desenvolvimento. E queria que você desse aí um último recado para a galera que quer migrar para a área de tecnologia, que conselho você dá se, poxa, hoje eu faço biologia, licenciatura, eu faço educação física, eu faço odonto, eu quero migrar para a área de tecnologia. Como eu comentei com vocês, eu dou aula, né? Uhum. E hoje, onde eu dou aula, eu falo muito isso. São alunos que vêm de N profissões e eu falo essa questão. Falo assim, não importa, o importa é que você tá querendo mudar, né? Porque se você tá mudando de carreira, algum objetivo você tem. Com certeza. E não importa a sua idade. Então, eu já dei aula para senhor que aprendeu a programar e que hoje trabalha com isso e é super legal. Que massa. Do mesmo jeito também que eu já vi gente que odiava programar e depois eu encontrei mais pra frente e é um super programador, tá trabalhando fora e tudo, e você fala, tá vendo? Então, é vontade, é determinação. Quero mudar? Então, vamos começar a buscar um pouquinho. Hoje o mercado oferece muitas vagas, né? Dá para mudar um pouquinho, de melhorar, né, a questão da vida, se você tá numa carreira, às vezes, que não é tanto. Dá para também a questão dessa flexibilidade que a gente está falando. E se atuar. Então, por exemplo, LinkedIn é uma questão que, poxa, tem muitos cursos gratuitos. Né, eu vi vocês aí comentando. Nós temos um curso gratuito, inclusive, para quem quer começar na área de tecnologia, com uma linguagem super simples, que é o HTML e o CSS, mas te dá um primeiro projetinho, a sua primeira interface. Então, já né? tem uma comunicação ali, exatamente. né? Se então, você quiser se inscrever no nosso curso gratuito, a gente vai deixar o link aqui para vocês se inscreverem. É muito bacana e tem um desafio no final que, se vocês quiserem postar e depois marcar a DNC... Não esquece do teste de unidade. Por favor. Tá. Senão, vai aparecer as telas da Babi aqui. Mas eu acho que é isso, é buscar informação. Hoje tem muita coisa no YouTube, nos certeza. canais. Eu acho que tem muita ferramenta que você pode buscar. Sim. Então, eu acho Só que basta o primeiro passo, né? E aí depois ter essa questão de network, de conversar com outros QAs, né? Com os Legal. devs, sejam um amigo dos devs, gente. Exato. Os devs precisam de QA. A Babi só parece antipática, mas ela é legal. Entendeu? Eu não tô com fome. Mas muito obrigado pelo papo, pelas experiências compartilhadas. Foi super legal ter Imagina. você aqui. Muito obrigado para você que está acompanhando a gente pelo YouTube ou nos ouvindo pelas plataformas de streaming, Spotify, não sei aonde você está ouvindo a gente. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Temos muitos conteúdos aqui semanalmente para você que quer migrar de área, quer entrar nesse mundo da tecnologia. E para você que está nos ouvindo no Spotify, nos siga no Spotify e também ative as notificações, porque toda semana tem episódio novo do Café com Noobs. Muito obrigado pela sua participação.
Quer mandar um beijo pra galera, Babi? Eu quero dizer que toda semana vai ter tempo de qualidade com a gente. Toda semana tem bugs pra Babi. Um beijo, mãe. Quer dar um último recado pro pessoal, Marina? Agradecer vocês pela experiência, acho que foi muito legal, né? A gente pode trocar outros papos, conversar mais sobre a Você vai ali no pirâmide. computador Com comigo. certeza. Vamos lá, saindo daqui, vamos lá fazer um teste. Você não vai embora. Você vai ver os 32 if que a Babi tá fazendo, dá um Alguém tapinha fez. nela. Mas muito obrigado pra você que ficou aqui com a gente. Até o nosso próximo episódio do Café com Noobs.